Por muito tempo, Vladimir Putin achou que a Rússia venceria rápido a guerra na Ucrânia, mas isso não ocorreu. A Rússia tentou subjugar a Ucrânia, mas falhou. Para Vladimir Putin, vitória seria fazer a Ucrânia ceder parte de Donbass à Rússia. Não é tudo o que Vladimir Putin queria. E se a Finlândia tiver algo a dizer sobre isso, o presidente da Rússia não vai conseguir nem isso. A Finlândia enviou uma mensagem forte a Vladimir Putin, deixando claro que não reconhecerá oficialmente sua autoridade. O Kremlin foi abalado, mas Vladimir Putin ainda pode contar com o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Em 18 de outubro, a BBC noticiou comentários do presidente finlandês Alexander Stubb em entrevista ao programa Today da BBC Radio 4. Alexander Stubb afirmou claramente que a Finlândia nunca reconhecerá a Crimeia como parte da Rússia. A península anexada por Putin em 2014 está sob ocupação russa há mais de 10 anos. Mas isso não importa para Alexander Stubb. Desde a anexação da Crimeia, a Finlândia tem dependido cada vez menos da Rússia como parceira comercial, afirma o Centro para a Reforma Europeia, ou Centro para a Reforma Europeia. O centro apresenta um gráfico interessante, mostrando que cerca de 18% das importações da Finlândia vinham da Rússia em 2012. Em 2015, um ano após a anexação da Crimeia, essas importações caíram para 11%. E embora tenham subido para até 14% nos anos seguintes, as importações caíram para um ponto mínimo de 8%. Em 2022, quando Putin invadiu a Ucrânia, a Finlândia já mostrava à Rússia que levava a sério as reduções comerciais há mais de 10 anos. Stubb expressou o que as ações da Finlândia já mostravam, mas em 17 de outubro não pensava apenas na Crimeia. Stubb afirmou que a Finlândia jamais reconhecerá a ocupação russa daquela península, nem qualquer região reivindicada pela Rússia após a invasão da Ucrânia, destacando Luhansk e Donetsk no Donbass. A Rússia ocupa cerca de 70% da última e quase toda a primeira, segundo a BBC. Mas invasão não significa posse, de acordo com o presidente da Finlândia. A decisão sobre a questão territorial cabe apenas aos ucranianos, afirmou Stubb, diretamente a Putin. Stubb diz que a Rússia não pode tomar esta terra, não importa o quanto Putin finja que pode. O líder russo está desesperado para controlar o máximo possível do Donbass. A Al Jazeera explicou em artigo de 19 de agosto que Donbass traz vantagens estratégicas, econômicas e simbólicas ao Kremlin. No lado econômico, o veículo cita o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. Mark F. Kantian afirma: Donbass era muito industrializada. Em meados do século XX, embora tenha se tornado uma espécie de cinturão da ferrugem após a Guerra Fria. Kantian acrescenta que as terras agrícolas da região estão entre as melhores do mundo. Então, Putin pode estar pensando em reinventar o Donbass industrializado da era soviética, ao mesmo tempo em que aproveita o fato de a região ser um celeiro para grande parte da Europa. Há outro fator econômico em jogo aqui: minerais. O Donbass possui reservas de muitos metais preciosos e minerais dos quais Putin adoraria lucrar. Segundo a Al Jazeera, a Rússia já controla cerca de 40% dos recursos metálicos da Ucrânia. Donetsk abriga o campo Shevchenko, um dos maiores depósitos de lítio da Ucrânia, localizado em um assentamento rural. O Economic Times acrescenta que Donbass contém cerca de 56% das reservas de carvão mineral da Ucrânia, que, segundo o veículo, valem cerca de 12 trilhões de dólares. Isso se soma aos dólares americanos, 125 trilhões em ativos minerais e de gás sobre os quais os russos agora controlam na Ucrânia. Há muito dinheiro em Donbass. E Putin vê essa mina de ouro como uma forma de recuperar a economia russa após a guerra na Ucrânia. No lado estratégico, a Al Jazeera diz que o porto de Mariupol, que a Rússia também ocupa, oferece acesso ao Mar Negro durante todo o ano. Esse acesso, junto com a passagem para o Mar Negro, que a Crimeia já oferece, permitiria à Rússia controlar o Mar Negro. Se conseguir enviar mais navios para lá? Mas, acima de tudo, a Al Jazeera afirma que o valor simbólico de Donbass é o que mais atrai Putin. A região abriga muitos nativos russos. Em Donetsk, 75% usam russo em casa. Em Luhansk, 68%.
Isso ocorre porque muitos russos se mudaram para o Donbass na era soviética. Putin usa isso como suposta prova de que a região deveria ser da Rússia. Eric Heron, cientista político da Universidade da Virgínia Ocidental, falou a Al Jazeera. A Rússia fez várias alegações infundadas sobre como o governo ucraniano trata os falantes de russo. Donbass é central na narrativa russa sobre a guerra e seu simbolismo tem grande influência. Se a Ucrânia entregasse Donbass à Rússia, Putin poderia agir como se suas razões para invadir fossem legítimas. A Rússia ficará mais próxima da Ucrânia e terá uma fronteira ainda maior com o país do que antes. Em outras palavras, Putin pode até ficar satisfeito em se contentar com Donbass hoje. Quando a Rússia firmar presença na região, o restante da Ucrânia será novamente alvo de Putin. O presidente ucraniano Vladimir Zelensky afirmou repetidamente que não entregará Donbass à Rússia em troca de paz. Stubb entrou na disputa com poucas palavras. O presidente da Finlândia afirmou a Putin que anexar Donbass sem decisão total da Ucrânia será considerado ilegítimo pelo país. Isso nunca será aceito. E isso significa que Putin não poderá usar seu controle sobre a região para se aproximar da Finlândia ou, ao que tudo indica, do restante da Europa Ocidental. Esse foi o primeiro tapa de Stubb em Putin, enquanto o líder russo tentava se recompor, figurativamente com a marca finlandesa. Stubb, tentando aliviar a ardência, deu outro tapa na face oposta. A Ucrânia deve se juntar à União Europeia, ou União Europeia, e idealmente à OTAN. Quero garantir que a Ucrânia continue independente e soberana após o fim da guerra. Ou seja, que vire Estado-membro da União Europeia, futuramente da OTAN, mantendo a integridade territorial, segundo a Euromaidan Press. Stubb disse: "É por isso que todos nós estamos lutando agora." A entrada da Ucrânia na União Europeia pode não impactar Putin, ao menos segundo ele mesmo. Em setembro, o líder russo afirmou, segundo a Deutsche Welle, que nunca teve problemas com a entrada da Ucrânia na União Europeia. O veículo ressalta que a Rússia nunca se opôs oficialmente à entrada da Ucrânia na União Europeia. Putin repetiu isso na visita à China em setembro. Nunca nos opusemos antes à entrada da Ucrânia na União Europeia, acrescentando: quanto à OTAN, isso é outra questão. A Rússia aceita a entrada na União Europeia, mas rejeita a OTAN. Stubb defende ambos para a Ucrânia, e Putin pode estar dissimulando sobre a União Europeia. A Rússia nunca se opôs oficialmente à tentativa da Ucrânia de entrar na União Europeia, pois não é membro e não poderia impedir. Também é importante lembrar o objetivo da operação militar especial da Rússia. A Rússia tentou invadir Kiev nos primeiros dias da invasão por um motivo. Putin acha que a Ucrânia não deveria ser uma nação soberana. Talvez Putin nunca tenha reclamado oficialmente do desejo da Ucrânia de entrar na União Europeia, porque acreditava que o país estaria sob controle russo antes que isso fosse relevante. A Ucrânia não está sob controle russo. Putin tenta usar a adesão à União Europeia para obter vantagens da Ucrânia agora. Donbass. Retomando os comentários de Stubbs, surgem duas questões. A Ucrânia conseguirá entrar na União Europeia? Ela vai entrar na OTAN? A questão da União Europeia é a mais fácil das duas de responder, já que a Ucrânia se candidatou e atualmente está em negociações com a União Europeia para sua adesão. A União Europeia aprovou as negociações de adesão em dezembro de 2023 e as iniciou cerca de 6 meses depois. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a União Europeia ficaria feliz em receber a Ucrânia. A Europa inspira os ucranianos que lutam por um futuro melhor. Unidos, podemos vencer e concluir nossa união. Juntos, podemos incluir a Ucrânia em nosso lar europeu. Esse é o sonho dos heróis ucranianos e também o nosso. Von der Leyen afirmou: juntos somos a Europa, sobre o desejo da Ucrânia de entrar na União Europeia. Em fevereiro, von der Leyen disse que a Ucrânia deve entrar na União Europeia até o fim da década. Valorizo a vontade política e o processo meritocrático da Ucrânia. Se mantiverem esse ritmo e qualidade, talvez entrem antes de 2030, disse a presidente da Comissão Europeia. Espere um segundo, 2030. O longo processo de adesão da Ucrânia à União Europeia levanta dúvidas sobre o compromisso da União Europeia com a entrada do país no bloco. Essas dúvidas somem quando se percebe a burocracia da União Europeia.
E os 6 anos desde que a Ucrânia se candidatou até o final de 2029 são, na verdade, um processo bastante acelerado quando se trata de adesão à União Europeia. Como observa o Centro de Pesquisas Pew, o tempo médio entre a candidatura à União Europeia e a adesão oficial é de cerca de 9 anos. A Ucrânia deve ficar 3 anos à frente da média. Embora não garantida, sua entrada na União Europeia é muito provável. A possível adesão do país à OTAN, que Stubb diz que ele e a Finlândia apoiam, é muito menos certa. Putin já se opôs a isso várias vezes antes, e não está sozinho. Em 18 de agosto, antes de se reunir com Zelensky na Casa Branca, Trump afirmou que o presidente da Ucrânia poderia encerrar a guerra se quisesse. No entanto, não haveria a entrada da Ucrânia na OTAN, incluída como parte de qualquer acordo de paz. Trump indica que Putin deixou claro que a entrada da Ucrânia na OTAN é decisiva para a Rússia. Trump falar isso é um grande problema para a Ucrânia. Os Estados Unidos são o principal ator de poder na OTAN devido ao seu grande orçamento militar e laços com os demais membros. E as 5.225 armas nucleares que a Associação de Controle de Armas diz que os Estados Unidos da América possuem. Escrevendo para o Instituto CATO em março, Doug Bandow destacou que a Ucrânia recebeu um não de sucessivos presidentes dos Estados Unidos. A recusa mais recente de Trump pode ser a última, mas tanto Joe Biden quanto Barack Obama se recusaram a considerar a entrada da Ucrânia na OTAN. Curiosamente, Bandow observa que o ex-presidente George W. Bush era um defensor da entrada da Ucrânia na OTAN. Ele diz que o apoio de Bush pode ter causado tudo o que aconteceu na Ucrânia nos últimos 20 anos. A promessa da Aliança Transatlântica de incluir Kiev, feita a pedido de Bush na cúpula da OTAN em Bucareste em 2008, foi crucial para a decisão de Moscou pela guerra. Quase 14 anos depois, Bandow escreve: é evidente porque a Ucrânia deseja entrar na OTAN. Ela espera que essa adesão desestimule Putin de qualquer agressão futura. Se a adesão ocorresse durante a guerra na Ucrânia, Putin teria o problema de seguir atacando o país. Nesse cenário, isso acionaria o artigo 5 da Carta da OTAN, o que significaria iniciar uma guerra com todos os 32 membros da OTAN, junto com a Ucrânia. Isso explica por que os Estados Unidos da América recusaram. Não querem confronto direto com a Rússia. Não importa o quanto pareça lógico tornar a Ucrânia membro da OTAN por sua força militar e proximidade com a Rússia. O período pós-guerra na Ucrânia traz complicações. Mesmo que assumamos que a Ucrânia consiga defender sua soberania e expulsar a Rússia de seu território, o argumento de Bandow ainda permanece válido. Se a Ucrânia recebesse a adesão à OTAN após a guerra, isso vale até mesmo para uma versão da Ucrânia que tenha cedido Donbass, Putin ficaria furioso. Ele ficaria tão irritado a ponto de iniciar outra guerra na Ucrânia? Sabendo o que isso significaria no contexto de uma batalha russa contra a OTAN, ninguém realmente sabe. E é aí que está o problema. Para Stubb, cujo país só entrou na OTAN após a invasão da Ucrânia por Putin, a resposta sobre a OTAN é clara. Ao dizer que espera a entrada da Ucrânia na OTAN, Stubb dá seu segundo tapa finlandês em Putin. Ele sinaliza à Rússia que a Finlândia apoiaria a Ucrânia na Organização de Defesa Coletiva. Talvez porque Stubb acredite que a Finlândia possa ser a próxima. A Corporação Australiana de Radiodifusão observou em 18 de outubro que muitos compatriotas de Stubb compartilham essa opinião. Os finlandeses apontam a geografia e a história do seu país com a Rússia como o motivo pelo qual acham que Putin voltará sua atenção para eles em seguida. Esta última questão, em particular, faz com que a Finlândia compartilhe alguns paralelos interessantes com a Ucrânia, sendo um deles o fato de o país ter cedido 10% do seu território para a Rússia, como parte de um tratado de paz, assinado após a Guerra de Inverno, que a Rússia iniciou contra a Finlândia em 1939. A Finlândia sabe como é perder território para a Rússia. Os comentários de Stubbs indicam que seu país não pretende deixar a Ucrânia sentir essa dor. A Finlândia apoiará a entrada da Ucrânia na União Europeia e na OTAN para garantir sua soberania. O duplo golpe se concretizou, abalando o Kremlin com o claro apoio finlandês. No entanto, há uma ressalva em relação a tudo isso. É ótimo para a Ucrânia ver o apoio da Finlândia, desde a soberania até sua adesão às duas organizações. Isso pode impedir Putin de repetir a invasão da Ucrânia. A Finlândia tem voz discreta no cenário global. Stubb ressalta que Trump é o único líder ocidental capaz de levar Putin à mesa de negociações.
Em entrevista à Rádio 4, Stubb afirmou ter dito a Trump, durante um jogo de golfe, que Putin não era confiável. Stubb diz: "Não precisamos apenas do poder da recompensa para convencer a Rússia a negociar. É a força que os trará", disse Stubb na entrevista. "Então, você tem que forçar a Rússia a sentar-se à mesa de negociações pela paz, e esse é o acordo que o presidente Trump está tentando fazer." Em outras palavras, Trump não pode tentar seduzir Putin para a paz cedendo a ele. Em vez disso, é a pressão que vai dar resultado quando se trata da guerra na Ucrânia. E Trump é o único homem capaz de exercer o tipo de pressão necessária para fazer Putin recuar. Isso levanta a questão: Trump vai ajudar a criar essa pressão? É possível. Enquanto este vídeo é criado, Trump e Putin vão se encontrar na Hungria para discutir a paz. Foram levantadas questões, como se é seguro para Putin sobrevoar vários países europeus. O avião dele deve desviar para ele chegar à Hungria. A Hungria está em processo de sair do Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional. A Hungria informou à Organização das Nações Unidas sua saída do Tribunal Penal Internacional em junho. Ou seja, não é obrigado a cumprir o mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional contra Putin, emitido em março de 2023. Então Putin estará seguro. Essa conversa com Trump pode tomar vários rumos. Sabemos que ele, assim como Putin, se opõe à entrada da Ucrânia na OTAN. Alguns acham que Putin está disposto a negociar, como o oligarca russo exilado Mikhail Khodorkovsky. Putin sinalizou a Trump estar aberto a acordo, afirmou Khodorkovsky sobre o encontro surpresa na Hungria. No entanto, ele diz que agora duvida se entende Putin e nunca soube os reais objetivos de Trump. Trump pode ter sinalizado o possível resultado das conversas de paz na Hungria em 19 de outubro. O Independent divulgou que Trump sugeriu a um âncora da Fox News que espera concessão territorial da Ucrânia para alcançar a paz. Trump disse sobre Putin: "Ele vai pegar algo. Eles lutaram. Ele tem muitas propriedades e conquistou algumas." Esse comentário lança uma grande sombra sobre a crítica de Stubbs a Putin. O desejo da Finlândia de proteger a Ucrânia pode ser menos relevante diante de Trump, que acredita no fim da guerra. Se Trump mostrar vontade de pressionar a Ucrânia, Putin pode focar em Donbass caso a Ucrânia ceda território. Isso só causaria os problemas já discutidos no vídeo. Este não é o bastão mencionado por Stubbs. Trump balançaria uma grande cenoura suculenta diante de Putin. Por sua vez, Zelensky diz que os Estados Unidos da América, junto com o restante do Ocidente, deveriam aumentar a pressão sobre Putin para forçar o líder russo a ceder. Em 19 de outubro, o presidente da Ucrânia pediu que Trump fosse mais firme com Putin. Ele se mostrou disposto a ir à cúpula na Hungria para discutir paz com Putin. Zelensky comparou a Ucrânia a Israel e Gaza, chamando Putin de terrorista. Zelensky comparou Putin ao Hamas, mas disse que é mais forte, ressaltando que a Rússia tem o segundo maior exército do mundo e que a guerra na Ucrânia supera o conflito Israel-Hamas. Por isso, é necessário mais pressão para que Putin pare, diz Zelensky. Assim como Stubbs diz, o bastão vai ser melhor para lidar com Putin do que a cenoura. Qual dessas opções Trump escolherá? Saberemos após a reunião de Hungary. A grande ofensiva de verão da Rússia deveria ser um momento decisivo na guerra. Um momento em que tudo mudaria e as forças do Kremlin finalmente avançariam, rompendo defesas ucranianas. Ao longo da linha de frente, capturando cidades e vilarejos essenciais para obter vantagem vital. A ofensiva fracassou como as anteriores, e agora a situação da Rússia piora ainda mais. Toda a linha de frente de Vladimir Putin está desmoronando. As estatísticas recentes mostram o alto custo da guerra para o Kremlin, com a Rússia perdendo cerca de 5 vezes mais soldados que a Ucrânia. Não era para ser assim. No papel, a Rússia deveria dominar a Ucrânia desde o início. Ela tinha força superior, orçamento de defesa maior e grande estoque de tanques, veículos blindados e equipamentos militares. Era uma das superpotências militares mais temidas do mundo. Em contraste, a Ucrânia tinha um exército significativamente menor à disposição, e certamente não era considerada uma grande nação militar no cenário mundial. Apesar da força militar e vantagens, a Rússia poderia ou deveria ter eliminado a resistência ucraniana e alcançado a vitória grandiosa que seu líder provavelmente desejava. No início de 2022, quando ele ordenou a invasão,
A Rússia enfrentou diversos reveses e perdas sucessivas. Teve poucos ganhos, progresso lento e perdas inacreditáveis. Mesmo neste verão, quando o Kremlin reuniu uma força gigantesca e lançou absolutamente tudo o que tinha contra a Ucrânia, proclamando ousadamente que esse seria o último avanço rumo à vitória, mais uma vez fracassou. Com o final de outubro se aproximando, a ofensiva de verão chega ao fim. E os resultados são nada menos que desastrosos do ponto de vista do Kremlin. Apesar disso, algumas reportagens da mídia destacaram o fato de que a Rússia pelo menos conseguiu alguns avanços aqui e ali durante esse período. Outros destacaram que a Ucrânia enfrenta falta de pessoal, enquanto chamam a atenção para o fato de que a Rússia ainda está, de alguma forma, encontrando maneiras de recrutar dezenas de milhares de novos soldados a cada mês. Isso sugere que a ofensiva não foi um fracasso tão grande, e que a Rússia pode até estar em ascensão, a caminho de conquistas ainda mais valiosas até o final do ano. No entanto, quando começamos a olhar um pouco mais a fundo, os fatos e estatísticas que surgiram após a ofensiva de verão contam uma história bem diferente. O Kremlin certamente não vai gostar dessa história. Repórteres da revista The Economist recentemente fizeram uma análise aprofundada de estatísticas, gráficos de inteligência de fonte aberta, tabelas e relatórios de baixas, chegando a uma conclusão muito clara e definitiva sobre a situação atual da Rússia e suas perspectivas futuras. A ofensiva de verão da Rússia está chegando ao fim. Muitos no Ocidente focam no avanço lento que suas tropas fizeram e na escassez de mão de obra ucraniana. Isso está exposto, mas parece olhar pelo telescópio invertido. Impressiona o quão pouco território a Rússia conquistou em sua maior ofensiva e o alto custo em vidas e equipamentos. A menos que algo dramático mude, Vladimir Putin não conseguirá vencer a guerra no campo de batalha. O fato de que ele continua tentando mesmo assim sugere que ele está sem ideias. É uma afirmação condenatória, sem dúvida, mas também é uma que é respaldada por pilhas de evidências irrefutáveis. Mesmo sendo impossível medir exatamente o controle de território de cada lado, temos muitos dados para estimar de forma razoável. Há imagens de satélite de código aberto e mapas ao vivo do conflito que são atualizados conforme ambos os lados anunciam conquistas e perdas. A partir desses dados, os repórteres da Economist descobriram que a Rússia não conquistou, nem de longe, uma grande quantidade de território. Se analisarmos os gráficos de controle territorial desde o início da guerra, a Rússia hoje controla menos território do que em vários momentos de 2022. O Kremlin chegou a controlar mais de 25% do território ucraniano no início da guerra, enquanto suas forças avançavam, surpreendendo a Ucrânia com muitos tanques e veículos blindados para vencer a oposição. Quando a Ucrânia se fortaleceu na guerra e lançou sua primeira grande contraofensiva, a linha de batalha estabilizou. O controle da Rússia caiu para cerca de 20% e tem se mantido estável desde então. Isso demonstra como a guerra está realmente em um estado de impasse. Repetidamente, as forças russas avançam e capturam alguns quilômetros de terras agrícolas. Ou uma vila abandonada ocasional, com campos sem valor e ruas esburacadas, cercada pelos destroços de casas e prédios destruídos. Então, não muito tempo depois, a Ucrânia frequentemente encontra uma maneira de recapturar esses locais e empurrar os russos de volta. E o ciclo continua repetidamente, com ambos os lados fazendo pouco mais do que trocar os mesmos pedaços de terra. Segundo o relatório da Economist, a Rússia não capturou grandes cidades importantes desde outubro de 2022. Ela certamente fez o seu melhor. Comprometeu uma força colossal de mais de 10 mil soldados numa tentativa desesperada de capturar a última cidade de Donetsk, Pokrovsk, por exemplo, além de lançar grandes ataques contra outras cidades, vilarejos e locais estratégicos. Mas tudo isso foi em vão. Os defensores da Ucrânia mantêm firme controle dos principais pontos, como o cinturão de fortalezas de Donetsk, formado por cidades interligadas que garantem base defensiva e ligações logísticas às forças armadas, incluindo Sloviansk, Kramatorsk e Druskivka. Tomar qualquer uma dessas cidades tem sido impossível para os exércitos de Putin até agora. Apesar das aparentes vantagens sobre tanques, efetivo e outros equipamentos militares. E se eles não conseguem capturar sequer uma cidade de verdade em 3 anos,
Então, qualquer expectativa de que o Kremlin vença essa guerra em breve é claramente sem sentido. Como aponta o relatório da Economist, se a guerra e o avanço russo seguirem como no último mês, isso iria até 2030, só para a Rússia capturar as 4 regiões citadas por Putin ao iniciar sua operação militar especial: Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia. Além disso, se a Rússia quisesse ocupar toda a Ucrânia, como parece querer, já que Vladimir Putin declarou publicamente que a Ucrânia pertence à Rússia, levaria cerca de 103 anos, segundo a melhor estimativa da revista The Economist. Por isso, Putin conversou recentemente com Xi Jinping sobre transplantes de órgãos e imortalidade, afirmando: "Neste século pode se tornar possível viver até 150 anos. Putin tem 73 anos, e mesmo com um elixir da juventude, viver até 150 não seria suficiente. Tempo suficiente para ver seu país conquistar toda a Ucrânia. Em resumo, seu sonho de conquista vai continuar sendo exatamente isso, um sonho. A Rússia dificilmente tomará toda a Ucrânia, e já é improvável que conquiste totalmente as 4 regiões originais. Como o progresso da Rússia nessas áreas ainda é lento e caro." Isso nos leva ao ponto mais chocante do relatório da The Economist. Com dados de várias fontes e mais de 200 estimativas confiáveis de baixas, os repórteres fizeram uma avaliação precisa e baseada em dados sobre vidas russas perdidas e soldados feridos retirados das linhas de frente desde o início da guerra. O que descobriram foi surpreendente. Nossas meta-estimativas sugerem que, desde o início da invasão em grande escala, até janeiro deste ano, as baixas russas somaram entre 640.877 mil soldados, dos quais entre 137.200 e 28 mil morreram. Até 13 de outubro, os totais subiram quase 60%, alcançando de 984 mil a 1 milhão, 438 mil baixas, com 190 mil a 480 mil mortos. Então, mesmo no melhor cenário possível, se olharmos para o limite inferior da estimativa, a Rússia ainda perdeu cerca de 1 milhão de soldados, com quase 20 mil deles mortos. Isso está alinhado ao que várias fontes dizem, com muitos, incluindo o Ministério da Defesa britânico, estimando que a Rússia superou 1 milhão de baixas nos meses de verão. Se, no entanto, explorarmos o limite superior da estimativa, o número de baixas russas pode ser significativamente pior do que o esperado, com possivelmente mais de 14 milhões de baixas no total e quase meio milhão de pessoas mortas. De qualquer forma, esta é de longe a pior guerra para a Rússia desde a Segunda Guerra Mundial, com bastante diferença. Ao vermos o pouco território conquistado diante de tantas perdas, é fácil considerar essa uma das guerras mais desperdiçadas da história mundial. Incontáveis vidas foram perdidas, com famílias forçadas a lamentar a morte de irmãos, maridos, pais e filhos. Tudo isso por quase nenhum ganho tangível. Em termos de território e domínio, no campo de batalha, a Rússia não está capturando as cidades e vilarejos de que precisa para avançar. Ela não está marchando para a vitória. Em vez disso, está simplesmente jogando soldados na máquina de moer carne, com total descaso, tratando seu povo como pouco mais do que gado, confiante de que sempre pode convocar mais para substituir aqueles que perdeu na semana ou mês anterior. Por enquanto, há uma certa verdade nessa afirmação, já que a Rússia ainda está atingindo e até superando suas metas de recrutamento regularmente. Um relatório recente da Diretoria Principal de Inteligência da Ucrânia, confirmou isso. O Kremlin recrutou cerca de 280 mil soldados desde o início do ano e deve alcançar a meta de 343 mil até o fim do ano. Mas, novamente, isso não é toda a história. Só ao analisar mais a fundo, percebemos como a estratégia de recrutamento da Rússia é imprudente e desesperada. Por exemplo, para continuar trazendo os números para compensar as perdas, o Kremlin recrutou centenas de milhares de condenados, incluindo estupradores e assassinos. Esses indivíduos podem ser liberados nas ruas da Rússia se sobreviverem para cumprir seus contratos. Recrutadores russos também alistaram pessoas com doenças crônicas, como vírus da imunodeficiência humana e hepatite em hospitais. Pessoas com saúde debilitada dificilmente impactam combates na linha de frente.
Mesmo os muitos novos recrutas saudáveis e aptos nas fileiras russas estão lá por um único motivo: dinheiro. O Kremlin admite oferecer grandes incentivos financeiros a quem se voluntaria para lutar na Ucrânia. Muitos homens, geralmente de áreas de baixa renda, simplesmente decidem participar da guerra como uma forma de sustentar suas famílias. Isso não pode durar para sempre. Especialmente em um momento em que a economia russa está em uma posição tão perigosa, perdendo enormes quantias de dinheiro diariamente e enfrentando uma crise de combustível devastadora, o Kremlin não pode esperar recrutar soldados dispostos e capazes indefinidamente. Também é especialmente condenável ver que, assim como o relatório da The Economist aponta, o número de baixas da Rússia aumentou cerca de 60% entre janeiro e outubro deste ano. Isso faz de 2025 um dos anos mais sangrentos já registrados para a Federação Russa. Isso mostra como o Kremlin gerenciou de forma catastrófica a guerra e os recursos disponíveis. Ainda assim, o Kremlin insiste teimosamente nas mesmas táticas fadadas ao fracasso, jogando homens no fogo e esperando, de alguma forma, que a maré mude a seu favor no final. Porém, segundo a The Economist, isso é muito improvável. Além disso, um colapso repentino nas linhas defensivas da Ucrânia é improvável, considerando a forma como os dois exércitos estão travando a guerra. A vigilância constante por drones, aliada ao uso de armamentos de precisão de longo alcance, tornou suicida a concentração de tropas próximas à linha de frente. Ganhos ainda são possíveis, mas exigem alto custo ao enviar pequenos grupos à zona de morte para conquistar posições avançadas. Romper as linhas ucranianas é difícil. Se houver brecha, avançar com forças e equipamentos em massa é muito difícil. Em outras palavras, a situação de impasse mencionada anteriormente está praticamente garantida para continuar. E isso significa que a Rússia está praticamente garantida a continuar perdendo cada vez mais soldados sem ganhos notáveis. A The Economist então fez uma revelação ainda maior, mostrando ainda mais desperdício e futilidade. Mais uma vez, ela utilizou todas as fontes confiáveis disponíveis para estimar de forma realista o número de soldados ucranianos mortos até agora na guerra. Ela soube que a Ucrânia perdeu ao menos 77.403 soldados e outros 77.842 estão desaparecidos desde o início da invasão. Pelos números deste ano, a Ucrânia perdeu pelo menos 8.668 pessoas. A revista The Economist aponta que esse valor é o mínimo e o real pode ser bem maior. No entanto, mesmo que o número real de mortes de soldados ucranianos em 2025 seja o dobro da estimativa mínima, ainda assim é dramaticamente menor do que o número estimado de fatalidades russas no mesmo período. Na verdade, como observa a revista The Economist, os números mostram que, neste ano, aproximadamente 5 soldados russos perderam a vida para cada morte ucraniana. Apesar do foco das manchetes no recrutamento russo e na crise de pessoal ucraniana, os números mostram outra realidade. Se essas baixas continuarem ou não melhorarem para a Rússia, a questão de pessoal deve se tornar um problema maior para Moscou do que para Kiev. Como foi dito, a Rússia não pode manter esse ritmo para sempre. No início da guerra, recrutar novas tropas era mais fácil. Oferecia bônus de adesão e muitos acreditavam nas mentiras da operação militar especial, esperando ganhar dinheiro fácil e voltar logo para casa comemorando com seus entes queridos. Quanto mais a guerra dura, mais as pessoas entendem o que ela é. Agora, a Rússia precisa convocar pessoas que já demonstraram relutância em lutar. Como passaram mais de 3 anos à margem, cada novo recruta está mais ciente do que enfrenta. Com muitos, provavelmente, sabendo que talvez nunca voltem para casa e vejam suas famílias novamente. Como resultado, a Rússia pode ver o número de candidatos dispostos começar a diminuir nos próximos meses. O Kremlin pode precisar oferecer contratos mais lucrativos, bônus maiores ou adotar medidas mais desesperadas para reforçar suas fileiras. A Rússia não pode garantir que soldados feridos se recuperem totalmente e retornem à linha de frente. Segundo um relatório do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, estima-se que apenas 40% de todos os soldados feridos estarão aptos a lutar novamente. Pensando mais a longo prazo, caso a guerra continue por muitos e muitos anos,
A Rússia dependerá de adolescentes que, ao completarem 18 anos, poderão ingressar legalmente no serviço militar. Ano passado, 80 mil jovens russos fizeram 18 anos. Provavelmente, só uma pequena parte deles quer arriscar a vida na Ucrânia. Quanto mais os jovens crescem sob a sombra da guerra, menos querem participar dela. Em resumo, a Rússia talvez consiga gerar mão de obra suficiente para atender à demanda por enquanto. Esse equilíbrio vai mudar com o tempo, e faltarão recrutas para repor as perdas. Soldados não são o único recurso que a máquina de guerra russa perdeu em grande quantidade desde o início da guerra. A revista The Economist aponta que o equipamento também é um grande problema. Dados do grupo holandês Oryx indicam que a Rússia perdeu mais de 12.500 tanques e veículos blindados, além de 2.674 sistemas de artilharia e mísseis. 166 aeronaves, entre caças e bombardeiros, além de 164 helicópteros. Além disso, todos esses números são estimativas mínimas, e os números reais podem ser muito, muito maiores. Fontes ucranianas sugerem que a Rússia já perdeu quase 10 mil tanques e mais de 20 mil veículos blindados. Embora a Rússia possa repor boa parte do equipamento perdido, isso exige dinheiro, tempo e recursos, que estão se esgotando rapidamente. Além disso, de várias formas, a guerra está lenta, mas mudando a favor da Ucrânia. O relatório da The Economist destaca que, após uma breve suspensão da ajuda americana, entre o fim de 2023 e início de 2024, a Ucrânia recebe agora apoio recorde de aliados globais. Os Estados Unidos demonstram maior compromisso com a Ucrânia, anunciando novas parcerias de inteligência e considerando fornecer mísseis Tomahawk de longo alcance. Enquanto outras nações em toda a Europa também estão fazendo sua parte para fornecer à Ucrânia os recursos e ferramentas de que precisa para obter uma vantagem tática. Várias regiões da Rússia mergulharam no caos, devido à crise de combustível que se espalha rapidamente. Resultado dos ataques estratégicos da Ucrânia à infraestrutura petrolífera, como oleodutos e refinarias. A crise levou a Rússia a perder 40% da capacidade de refino de petróleo, com exportações em queda e centenas de postos sofrendo escassez inédita. Isso, junto com as demais perdas e a dependência de estratégias ineficazes, só enfraquece mais a economia russa e amplia os problemas de Putin. Como concluiu a revista The Economist, a economia russa pode desmoronar muito antes das linhas de defesa da Ucrânia. A propaganda é a ferramenta mais valiosa que o presidente russo, Vladimir Putin, usa para manter seu país sob controle. Além do exército que ele enviou para a Ucrânia, o Kremlin emprega um exército bem diferente de porta-vozes e escritores que ocupam a televisão estatal, rádio e jornais russos com declarações de superioridade do país. Geralmente, não há reportagens sobre as conquistas da Ucrânia. Tudo isso faz parte do plano de Putin. Mas o que ocorre quando a narrativa do Kremlin diverge do que dizem seus contratados para promovê-la? Putin está prestes a descobrir, pois foi traído pelo seu próprio propagandista, que admite que a Ucrânia nunca vai cair. Esse propagandista é Vladimir Solyov, há muito tempo um dos aliados mais vocais de Putin. Quase todas as noites, Solyov aparece na televisão estatal russa dizendo que a Ucrânia está prestes a colapsar e que é apenas uma questão de tempo até que a Rússia alcance uma vitória magnífica. Pelo menos, é isso que Solyov faz. No entanto, 13 de outubro foi um dia muito diferente para a máquina de propaganda do Kremlin e para um dos porta-vozes favoritos de Putin. Desta vez, Solyov não exaltou o brilhantismo da Rússia nem a superioridade das táticas de Putin. Ele estava mais quieto e sombrio que o normal. E como relata a Euromaidan Press, Solyov estava visivelmente abalado ao pronunciar palavras que Putin jamais esperaria ouvir de um de seus fantoches favoritos. Nós subestimamos a situação. Pensávamos que a OTAN só enviava produtos prontos. Mas agora o complexo militar industrial está fora da Ucrânia, disse Solyov em seu programa. Nossos ataques não são decisivos. Estrangeiros se unem ativamente à Ucrânia. Não crie ilusões. Essa pequena citação é exatamente o que parece. Um grande propagandista de Putin admite que a Ucrânia está indo melhor do que ele dizia.
E pior ainda para Putin, o exército russo parece não ter resposta. Há algumas coisas interessantes a se notar aqui. Primeiro, apesar de admitir grandes erros da Rússia na guerra da Ucrânia, Solyov ainda busca agradar a narrativa do Kremlin. As alegações dele de que a OTAN é única responsável pela Ucrânia, que resistiu tanto tempo, não são corretas. A ajuda dos aliados é vital e tem papel enorme na guerra da Ucrânia. Mas Solyov está admitindo, propositalmente ou não, o fato de que a Ucrânia se tornou mais forte como nação militar, mesmo sem a ajuda de seus aliados da OTAN. Esse tema será abordado depois no vídeo. A segunda coisa interessante aqui é que essa não é a primeira vez que Solyov faz críticas ao exército russo. Em fevereiro de 2023, um ano após o início da guerra que Putin pensava durar cerca de uma semana, Solyov fez um discurso inflamado sobre as forças armadas russas. "Vamos lutar com o quê ou com quem?", declarou Solyov em seu programa de televisão. "Se levamos a campanha a sério e reconhecemos que a operação militar especial já acabou, agora estamos enfrentando a OTAN. Talvez agora precisemos implementar algo." Ele continuou dizendo que a Rússia avançava 100 metros e recuava 100 metros, antes de dizer que os 30 mil soldados recrutas da época estavam se desgastando e precisavam ser rotacionados. Então, Solyov não é estranho a dar pequenas mordidas na mão que o alimenta. Porém, 13 de outubro foi diferente. Em 2023, o discurso dele parecia um chamado à ação para a Rússia. Solyov não disse que a Rússia iria perder, apenas apontou um problema e pediu solução. A Rússia poderia e deveria vencer, mesmo que a Ucrânia tivesse aliados que entregassem tudo para eles. Solyov até coloriu esse desabafo de 2023 com afirmações de que a Rússia precisa ir atrás dos países ocidentais que estão fornecendo armas para a Ucrânia. Mesmo enquanto ele dizia que o exército russo estava exausto, é fácil imaginar essas palavras saindo da boca de Putin. Mais uma crítica à OTAN. E com o comentário de 100 metros para frente e 100 metros para trás, quase uma repreensão ao exército russo por não ser tão capaz quanto seu líder autoritário esperava. Os comentários de 13 de outubro, por outro lado, foram feitos com um tom quase resignado. O fogo e enxofre, típicos dos discursos inflamados de Solyov, sumiram, dando lugar a uma declaração direta, que a Ucrânia é muito mais forte do que a Rússia esperava, e que a Rússia subestimou as verdadeiras ameaças que enfrenta no campo de batalha ucraniano. Será que esse é o tipo de coisa que Putin gostaria de ouvir? É improvável que Solyov tenha apenas se desviado do roteiro para acusar Putin, destacar a força da Ucrânia e a guerra. Já se passaram quase 4 anos, quando deveria durar só uma semana, o que já seria ruim para o Kremlin. Ver um dos maiores propagandistas trair a narrativa em um programa no canal federal mais popular da Rússia. E ainda ganhou o prêmio de melhor programa sociopolítico do país, o que já é ruim o bastante. Mas a situação do Kremlin piora, pois Solyov não é o único propagandista a se opor à guerra na Ucrânia. Há outros, e eles estão ficando mais barulhentos. Em uma entrevista de setembro de 2022, outra porta-voz do Kremlin, Tatiana Montian, disse que a Rússia está com uma grave falta de mão de obra necessária para vencer a guerra na Ucrânia. E a Rússia teria que mobilizar novamente se a campanha primavera-outono não alcançasse o território esperado por Putin. Na primeira metade de setembro, a ofensiva desacelerou bastante. "Podem ter usado suas últimas reservas", disse Montian. A segunda metade de setembro não foi melhor que a primeira, e o avanço russo desacelerou para quase metade do ritmo até o fim do mês. A CNN informa que em setembro a Rússia controlava 44% menos território ucraniano que em agosto, mês que também marcou o fim da fracassada ofensiva de verão russa. O propagandista russo Pavel Gubarev fez uma crítica ainda mais dura sobre a situação da Rússia na Ucrânia. Antigo líder fantoche de Putin na região de Donetsk, Gubarev disse que a Rússia estava sofrendo perdas incomparavelmente pesadas. Antes de acrescentar, na realidade a situação atual já equivale a uma derrota para nós. A Rússia não consegue atingir os objetivos da operação militar especial nem vencer sob o sistema colonial do atual governo. Do jeito que está, levará 108 anos para a Rússia ocupar totalmente a Ucrânia.
Popravda relata estatísticas divulgadas pela The Economist. Putin não tem tanto tempo e a Rússia não tem pessoas suficientes. Os propagandistas de Putin começam a perceber isso. A máquina de propaganda do Kremlin está começando a entrar em colapso, como explorado em outro vídeo. Veja este vídeo para entender o que ocorre com as vozes das quais Putin depende para controlar o povo russo. Vamos retornar aos comentários de Solyov. Propagandistas do Kremlin atribuíram à OTAN toda a responsabilidade pela forte defesa da Ucrânia contra a Rússia. No entanto, as armas da OTAN, sozinhas, não são o motivo pelo qual a Rússia está há quase 4 anos lutando contra a Ucrânia. Ainda assim, não há sinais de colapso total, como Solyov e outros preveem há anos. Algo mais profundo ocorre, que Solyov provavelmente sabe, mas teme demais revelar na televisão estatal russa. Não é só a OTAN, é a Ucrânia. A Ucrânia vem se fortalecendo como nação militar ao longo da guerra, a ponto de ser mais difícil para a Rússia vencer agora do que poderia ter sido há 2 ou 3 anos. E o primeiro sinal desse fortalecimento é a imensa militarização da Ucrânia. Segundo o Instituto George W. Bush, o exército regular da Ucrânia tinha cerca de 130 mil membros, quando Putin anexou a Crimeia pela primeira vez. Ainda pior do que isso, o Instituto afirma que apenas 6 mil desses soldados estavam prontos para o combate na época dos primeiros atos de agressão da Rússia. A Ucrânia precisou pedir urgentemente aos Estados Unidos da América suprimentos básicos como cobertores e rações militares devido à falta de recursos. O Instituto informa que Viktor Musenko, ex-chefe do Estado-Maior da Ucrânia, disse que cerca de 75% do equipamento militar ucraniano tinha mais de 20 anos de uso e provavelmente estava obsoleto. Em 2014, só 12 dos 800 tanques da Ucrânia funcionavam e cerca de 15% das aeronaves de combate estavam prontas para voar. Entre 2014 e 2022, a Ucrânia se fortaleceu dramaticamente e a Rússia parece não ter notado. A arrogância de Putin, ao acreditar que suas forças dominariam a Ucrânia, parece ter vindo do estado dos militares ucranianos em 2014. Quando a Ucrânia resistiu à invasão inicial da Rússia, fez isso com combatentes territoriais e um senso de propósito que não existia em 2014. A Ucrânia estava mais forte em 2022 do que quando a Rússia anexou a Crimeia. E agora a Ucrânia está mais militarizada do que nunca. O Conselho Atlântico relata que a Ucrânia tem cerca de 1 milhão de militares ativos que a defendem contra a Rússia. Isso faz com que o exército da Ucrânia seja 4 vezes maior do que o próximo maior exército europeu fora da Rússia. E esse tamanho impressionante agora está combinado com a experiência de combate e sim as armas modernas que os aliados da Ucrânia forneceram. A força militar crescente da Ucrânia é frequentemente um fator subestimado, disse o Conselho em março. Solyov demonstrou isso ao afirmar que a Rússia subestimou a Ucrânia. Porém, a força e militarização da Ucrânia vão além do tamanho do exército ou do apoio ocidental. O país é mais forte em todos os aspectos militares. Isso faz a Ucrânia se aproximar da autossuficiência, como nunca teria ocorrido sem Putin. No quesito produção de armas, a Ucrânia certamente está muito mais forte do que esteve em qualquer momento de sua história como país independente. Segundo a Euromaidan Press, entre janeiro e julho de 2025, o Ministério da Defesa da Ucrânia aumentou em cerca de 42 bilhões de dólares americanos a compra doméstica de armas em relação ao mesmo período de 2024. Agora, o país projeta que gastará cerca de 35 bilhões de dólares americanos apenas na produção doméstica de mísseis e drones em 2026. Preste atenção aos drones da Ucrânia. Eles voltarão a ser citados no vídeo. O crescimento da indústria de defesa da Ucrânia durante a guerra com a Rússia tem sido impressionante. Mesmo enquanto a Rússia bombardeia a Ucrânia de forma fraca com ataques aéreos, além de tudo o que a Rússia está fazendo em terra, o crescimento tem sido explosivo. No começo da invasão, a Ucrânia fabricava cerca de 10% de suas armas. 2 anos depois, o número subiu para 35% e atingiu 40% em meados de 2025. Segundo Vladimir Zelensky, a Ucrânia considera que o caminho hoje está mais adiantado em sua militarização.
Em julho, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky planejava um futuro maior. Estamos transformando a gestão do setor de defesa e da produção de armas. O presidente da Ucrânia declarou ao parlamento que em 6 meses a presença de armas ucranianas entre os guerreiros deve aumentar significativamente. Hoje, aproximadamente 40% das armas usadas por nossos guerreiros são feitas na Ucrânia. Em 6 meses, esse número deve ser de no mínimo 50%. A Ucrânia não só está adiantada no cronograma, como também superou a meta ambiciosa. Em setembro, o The Guardian informou que cerca de 60% das armas usadas pelos soldados ucranianos são agora fabricadas na Ucrânia. Zelensky afirmou que muitas das armas produzidas pela Ucrânia são mais avançadas do que tudo o que o país já fez antes. Talvez esse seja o ponto que Soliov está ignorando ou admitindo de propósito. Por mais importantes que tenham sido os aliados ocidentais da Ucrânia na aquisição direta de armas, a própria Ucrânia não ficou parada no setor de fabricação de defesa. O país tem aprendido, se adaptado e, mais importante ainda, investido em sua própria indústria de defesa. Se as armas avançadas da Ucrânia se baseiam em armamentos ocidentais recebidos, isso agora é irrelevante. A base de fabricação de armas da Ucrânia já é muito forte e continua se fortalecendo. Isso é algo que a Rússia nunca esperava. Além do grande crescimento do exército regular da Ucrânia, isso reforça a afirmação de Soliov de que não se deve ter ilusões sobre as capacidades da Ucrânia. Ele está alertando o povo russo de que a Ucrânia é muito mais forte do que a propaganda do Kremlin mostrou para eles. E o crescimento do setor de defesa do país só está tornando a Ucrânia ainda mais forte. A Ucrânia ainda não é autossuficiente, mas está chegando cada vez mais perto. Soliov está totalmente certo sobre as crescentes instalações internacionais na Ucrânia. Apesar de buscar centralizar sua produção de armas, a Ucrânia reconhece a importância vital de seus parceiros internacionais para o sucesso. Se a Rússia localizar e bombardear as fábricas de armas da Ucrânia, todo o esforço do país será perdido. A Euromaidan Press destaca que 80% dos drones usados pela Ucrânia são produzidos no país. O restante vem de projetos com parceiros como Dinamarca e Polônia. Esses projetos conjuntos respondem por cerca de 20% da produção de mísseis da Ucrânia. A Polônia integra a Iniciativa Tcheca, parceria europeia que coordenou a entrega de milhões de projéteis de artilharia à Ucrânia, com uma ampla coalizão de países doadores. A Ucrânia foi inteligente ao criar uma rede de fabricação difícil de ser destruída pela Rússia. Ao incorporar seus parceiros internacionais nessa rede, a Ucrânia também se protege. Outro exemplo vem da produção do drone Artemis. Embora o próprio drone pareça ser baseado em um projeto ucraniano, o software e os sistemas do drone são desenvolvidos pela empresa americana Alterion. Veja nosso vídeo para conhecer o drone impressionante criado pela Ucrânia e seu parceiro americano. Mais uma vez, a Ucrânia expande sua indústria ao envolver outros países em sua fabricação de armas, e não apenas na aquisição ou doação. Soliov acerta ao afirmar que países da OTAN estão ajudando, mas ignora o papel da própria Ucrânia. Esse tipo de iniciativa de fabricação são parcerias completas entre a Ucrânia e seus aliados, e beneficiam todos os envolvidos. Some-se a isso outras iniciativas focadas em aquisição, como a Iniciativa Pérola, liderada pelos Estados Unidos da América, através da qual a Ucrânia pode comprar as armas de que precisa dos Estados Unidos, com a ajuda militar recebida de seus aliados europeus. E isso resulta no tipo de colaboração que Soliov critica. Só que é uma colaboração em um nível muito mais profundo do que até mesmo os propagandistas acuados percebem. Isso é uma troca. Os aliados da Ucrânia a fortalecem, e a Ucrânia fortalece seus aliados. Para a Rússia, o resultado é um exército ucraniano maior e melhor equipado do que Putin antecipava. Esse exército usa armas fabricadas na Ucrânia que nunca teriam sido construídas se não fosse pela invasão. As parcerias atuais da Ucrânia são mais fortes do que seriam de outro jeito. Talvez esse seja o ponto de Soliov, mesmo que ele não diga claramente. Putin exagerou demais por muito tempo, e agora ele criou um monstro que a Rússia não consegue matar. Como se as coisas não pudessem piorar para a Rússia. A Ucrânia não está apenas maior e melhor do que quando a Rússia invadiu,
mas também é muito mais inteligente do que Putin pensava. A Ucrânia já demonstrou muitas vezes que é capaz de adaptar suas táticas e concentrar seus recursos nos tipos de armas que causam mais problemas para a Rússia. Neste momento, 2 tipos de armas estão transformando a Ucrânia, que já era uma força poderosa, em uma capaz de causar ainda mais danos à Rússia do que já vimos até agora. Armas de precisão de longo alcance e drones. No longo alcance, é claro que a Ucrânia tem atacado ao máximo instalações militares e próximas dentro da Rússia. Refinarias de petróleo foram o principal alvo em 2025. E ataques entre agosto e outubro levaram a Ucrânia a paralisar quase 40% do refino de petróleo russo. Os ataques causaram falta de combustível na Rússia, pressionando Putin e obrigando o país a importar um produto que antes produzia. A Ucrânia sabe o que faz com esses ataques, minando a máquina de guerra russa e enfraquecendo as forças de Putin em seu território. Para apoiar essa estratégia de morte por 1000 cortes, a Ucrânia fabrica armas mais precisas e de maior alcance em volumes inéditos. As armas Netuno e Flamingo estão levando a Ucrânia a desenvolver mísseis de cruzeiro híbridos, muito mais precisos e destrutivos que os drones usados antes em ataques de longo alcance. Até agora, o Flamingo, que tem um alcance de 3.000 quilômetros e coloca até Moscou em risco, entrou em produção em massa e em breve estará causando estragos em alvos por toda a Rússia. Mais uma vez, o ponto sempre permanece. Nada disso teria acontecido se Putin não tivesse invadido a Ucrânia. Então, aos drones da Ucrânia. Exemplos anteriores mostraram a eficácia desses drones nos ataques de longo alcance da Ucrânia, mas foram revolucionários no campo de batalha. A Ucrânia formou um exército de drones capaz de destruir quase todo o equipamento da Rússia. Tanques mostraram-se vulneráveis a drones baratos que realizam ataques kamikaze. No entanto, a Ucrânia também tem usado drones para destruir outros blindados, radares de defesa aérea e posicionamentos de tropas. Putin esperava uma guerra curta, com a Rússia vencendo pela superioridade militar. Mas o conflito virou um combate centrado em drones. A Ucrânia agora tem capacidade para construir entre 8 e 10 milhões de drones por ano. Assumindo que consiga obter o financiamento que permitirá que seus fabricantes de drones alcancem seu potencial, relata a Fundação Jamestown. Quanto à eficácia dos drones, os veículos não tripulados da Ucrânia agora são responsáveis por até 80% de todas as baixas russas na guerra da Ucrânia. Pode ser ainda mais em breve, especialmente agora que a Ucrânia está trabalhando com seus parceiros ocidentais para criar drones mais inteligentes, como o Artemis mencionado anteriormente. Essa é a realidade da guerra na Ucrânia, que propagandistas como Solyov só agora começam a relatar. Sim, a traição de Solyov à narrativa do Kremlin ainda coloca toda a culpa na OTAN. Mas ele e outros propagandistas russos sabem que a própria Rússia tornou a Ucrânia muito mais militarizada. A Ucrânia talvez nunca caia, mas se isso acontecer, custará caro à Rússia, ao ponto de um país que já foi grande superpotência militar ser deixado como um pato manco, só esperando que uma nação mais forte acabe com seu sofrimento. Outro ataque de drone ucraniano mira a Crimeia. Confiante em sua capacidade de defender o território anexado, a Rússia ativa suas defesas aéreas, lançando de tudo, desde mísseis até caças, para interceptar os drones que se aproximam. Mas algo dá errado. Em vez de derrubar um drone, a Rússia atinge exatamente a última coisa que gostaria de atingir: seu próprio caça. A Rússia tentou defender a Crimeia, mas acabou explodindo seu próprio caça Su-30 no céu. A incompetência militar russa fica clara quando uma de suas principais aeronaves é destruída por suas próprias munições. É o que diz um relatório de 17 de outubro do Kiev Independent, informando que a Rússia tentou, sem sucesso, impedir um ataque de drone ucraniano na Crimeia. No pânico de uma defesa apressada, segundo o veículo, a Rússia enviou um caça Su-30SM aos céus, mas acidentalmente derrubou seu próprio jato. Em meio a todo esse caos, a afirmação vem de Dmytro Pletinchuk, que é o porta-voz da Marinha Ucraniana. O inimigo provavelmente derrubou seu próprio caça multifunção ao tentar repelir drones ucranianos com defesa aérea, afirmou Pletinchuk.
ao Kiev Independent. E isso não parece ser uma especulação sem fundamento. Pletinchuk baseia-se em uma transmissão de rádio interceptada que parece mostrar exatamente o ocorrido na Crimeia. O canal oficial da Marinha Ucraniana no Telegram oferece mais informações, com uma postagem afirmando que a inteligência da Marinha Ucraniana recebeu interceptações de rádio sobre a ignição de 2 motores e a ejeção da tripulação da aeronave Su-30SM dos invasores russos, que estava realizando tarefas na parte noroeste da temporariamente ocupada República Autônoma da Crimeia. Não haveria motivo para uma ejeção ser realizada, especialmente durante um ataque ativo de drones ucranianos, a menos que o Su-30SM estivesse caindo. Só a Ucrânia sabe que não atingiu o jato com drones ou mísseis. Se tivesse acontecido, a marinha do país quase certamente teria tornado isso público. Então, só há 2 conclusões. Ou o Su-30SM teve falha técnica que forçou a tripulação a se ejetar e o avião caiu. Ou, como sugere a Marinha da Ucrânia, a Rússia simplesmente atingiu um dos seus próprios caças. O inimigo provavelmente abateu seu próprio caça multifunção ao repelir o ataque de Vantes com sistemas de defesa aérea. A postagem da Marinha da Ucrânia no Telegram afirma isso. Então, a Marinha da Ucrânia e seu porta-voz estão dizendo a mesma coisa. Este é um evento humilhante para a Rússia. Mas pelo menos a Rússia conseguiu repelir o ataque de drones da Ucrânia, mesmo que tenha perdido um de seus Su-30SMs por fogo amigo, certo? Não, de acordo com Pletinchuk, que segundo o Euromaidan Press disse: russos terão menos combustível após outro depósito de óleo pegar fogo hoje. Esperamos manter esse ritmo de operações na Crimeia se os russos tiverem menos combustível e um depósito de óleo estiver em chamas. Isso mostra que a Ucrânia obteve acertos diretos com drones. A Rússia se ocupou tanto em atacar suas próprias aeronaves que não conseguiu atingir as munições inimigas que eram uma ameaça. A confirmação do sucesso da Ucrânia vem de 2 fontes, sendo a primeira o canal Crimean Wind no Telegram, que frequentemente traz notícias de última hora e fornece evidências dos ataques bem-sucedidos da Ucrânia na Crimeia. O canal divulgou uma imagem e um mapa que indicam que drones da Ucrânia atingiram o aeródromo de Govardskoye e uma refinaria de petróleo próxima. O mapa mostra as posições relativas do depósito de petróleo danificado e do aeródromo, diz o Crimean Wind sobre uma das imagens que compartilha. A foto exibe 2 colunas de fumaça. A da direita mostra o depósito de petróleo em chamas, diz o canal sobre a foto com fumaça de 2 fontes. As Forças de Operações Especiais da Ucrânia já divulgam ao mundo seu ataque bem-sucedido. Na noite de 17 de outubro, unidades das Forças de Operações Especiais usaram drones de ataque para atingir vários alvos inimigos no território temporariamente ocupado da República Autônoma da Crimeia. As Forças de Operações Especiais informaram em seu canal no Telegram. O resultado das ações bem-sucedidas das Forças de Operações Especiais da Ucrânia foi a destruição de um depósito de petróleo na vila de Govardskoye e de uma FDKU da fábrica Govardskoye na vila de Kyaner, distrito de Sakski. Agora, esse depósito parece estar em chamas. O que temos aqui é uma dose dupla de humilhação para Vladimir Putin e para as forças que o líder da Rússia dedicou à defesa da Crimeia. A Rússia não só conseguiu, de alguma forma, derrubar um dos seus próprios jatos enquanto defendia a Crimeia anexada contra os drones da Ucrânia, mas falhou em impedir que todos esses drones atingissem seus alvos. Como é comum no Ministério da Defesa russo, ainda não há declaração oficial sobre o destino do Su-30SM abatido. Em vez disso, o país prefere focar no que acredita ter conseguido ao se defender do ataque da Ucrânia. Como destaca o Moscow Times em reportagens sobre a Rússia abater um de seus próprios caças. O Ministério da Defesa da Rússia não mencionou nada além dos projéteis que suas defesas aéreas conseguiram abater. Na madrugada de 17 de outubro, o Ministério disse que a Rússia destruiu 61 drones ucranianos, sendo 38 sobre o Mar Negro e a Crimeia. É provável que o caça russo não esteja entre esses 38, mas não surpreenderia se a Rússia o incluísse só para aumentar os números. No fim, isso não importa. A Rússia pode dizer que derrubou quantos drones quiser. Isso não muda que a Ucrânia atingiu seu alvo e, indiretamente, derrubou um Su-30SM pela incompetência russa.
Então, o que a Rússia acabou de perder na Crimeia? O Su-30 é amplamente considerado um dos melhores caças que a Rússia tem em seu arsenal, pelo menos pela própria Rússia. Em agosto de 2021, poucos meses antes de Vladimir Putin invadir a Ucrânia, a revista Military Watch disse que o primeiro Su-30 voou em dezembro de 1989, apenas alguns anos antes do colapso da União Soviética. Isso faz dele um caça da era da Guerra Fria. Isso se confirma porque o Su-30 começou a ser desenvolvido em 1986, originalmente como uma variante do programa Su-27 da Rússia. Segundo a revista Military Watch, o Su-30 é hoje o derivado do Su-27 mais usado no mundo e segue em produção para as Forças Armadas Russas e exportação. Com a melhoria das capacidades desde os anos 1990, o veículo afirma que, antes da guerra na Ucrânia, a Força Aérea da Rússia tinha cerca de 135 desses caças. Os Su-30 e variantes são preferidos por exigirem menos manutenção e manterem as capacidades do Su-27, seu modelo base. Desses 135 Su-30S na Força Aérea Russa, cerca de 95 são variantes Su-30SM que a Rússia acabou de conseguir abater. A Marinha Russa opera outros 22 desses caças, mostrando a importância desse jato para a Rússia. A Rússia valoriza muito esse caça, pois acabou de abater um. Mesmo com o surgimento do Su-30 e 5, o Su-30SM ainda é um dos melhores caças que a Rússia pode colocar em campo. O Su-30SM caça multifunção para duas pessoas, atinge até Mach 1,75, 2.175 km por hora, em alta altitude, em condições perfeitas. O jato possui diversos sensores, como o OLS-30 Infrared Search and Track com medidor de distância, a laser para guiar armas e o receptor de alerta de radar L-175V Kibane 10V. Isso serve a um propósito mais defensivo. O armamento do Su-30SM confirma sua reputação de caça multifunção. Ele dispara várias munições guiadas, como versões dos mísseis russos, Ar-Ar, 10 Ar-Ar, 11 Ar-Superfície, 14 Ar-Superfície, 17 e Ar-Superfície 18. Comando da Aeronáutica Brasileira e Força Aérea Brasileira também podem ser levadas no jato. Isso indica que a Rússia pode empregar seus Su-30SMs para lançar as bombas planadoras usadas contra cidades ucranianas. Essas bombas planadoras são bombas russas, Força Aérea Brasileira e Comando da Aeronáutica Brasileira, com kits de asas e navegação por satélite. Isso amplia o alcance das bombas burras e permite que a Rússia as lance sem estar sobre o alvo. A ideia é garantir que o jato usado para lançar a bomba planadora corra o menor risco possível de ser abatido. Isso não importa muito, já que a própria Rússia está abatendo o Su-30SM da Ucrânia. Apenas algumas das munições e bombas guiadas que o Su-30SM pode lançar foram mencionadas até agora, pois existem muitas outras. O Su-30SM tem várias características que o diferenciam dos modelos mais antigos do Su-30 russo. Entre elas está o radar NO-11 segundo a Military Watch. Este radar detecta até 400 km e possui visor head-up de amplo ângulo. Ironia, um novo sistema permite ao piloto do Su-30SM identificar amigos e inimigos. Talvez os operadores de defesa aérea da Rússia pudessem ter se beneficiado desse radar. Na noite de 17 de outubro, a imprensa Euromaidan adiciona motivos ao porquê o Su-30SM é um dos últimos caças que a Rússia gostaria de perder, ainda mais por fogo amigo. O veículo aponta que a Rússia usa esses caças amplamente para lançar mísseis antirradares KH-31P e KH-58, projetados para enfraquecer defesas aéreas. A ideia aqui é que os mísseis antirradares têm como alvo qualquer coisa que emita uma frequência de rádio, como um sistema de radar. Os mísseis destroem o sistema, abrindo caminho para que outras munições causem danos em outros locais. Mais uma vez, a versatilidade do Su-30SM fica clara aqui. Com um caça abatido na Crimeia, futuros ataques aéreos da Rússia a partir da península podem ser menos eficazes pela ausência do caça lançador de mísseis antirradares. Ah, e o custo?
A Euromaidan Press afirma que um único Su-30SM custa à Rússia 50 milhões de dólares. A revista Military Watch relativiza isso, afirmando que o Su-30SM custou ao Ministério da Defesa russo cerca de 12 bilhões de dólares. Isso sugere que a Rússia vende o jato por 50 milhões de dólares. Ainda assim, são milhões de dólares que a Rússia não quer perder nem nos melhores momentos. Muito menos como resultado de uma confusão em suas defesas aéreas. Isso também o levou a gastar dinheiro com munições para derrubar seu próprio jato. Além do prejuízo financeiro, perder um Su-30SM é um golpe para a Rússia, que enfrenta dificuldades para produzir mais caças por falta de componentes e mão de obra. Segundo a Newsweek, em 3 de julho, a falta de trabalhadores qualificados e componentes prejudicou muito a capacidade da Rússia de construir novos aviões de guerra. Normalmente, isso mostraria como as sanções aéreas da Ucrânia e do Ocidente estão funcionando. Desta vez, a Rússia acabou impondo sua própria sanção aérea para destruir um caça multifunção essencial, difícil de substituir. Isso não impede a Rússia de enviar outros Su-30SM para a Crimeia. Isso significa que a Rússia não pode reabastecer os estoques desses caças à medida que mais deles são destruídos com o tempo. Apesar de ser humilhante para a Rússia e Putin, isso deve ser um caso isolado. Com certeza a Rússia não tornou um hábito destruir seu próprio povo e equipamento com incidentes de fogo amigo, que poderiam ter sido evitados, não é? Não é esse o caso, de jeito nenhum. Com a guerra na Ucrânia chegando ao 4º ano, ficou claro que a Rússia tende a atingir a si mesma em vez do inimigo. Esse padrão ocorre em todas as áreas da guerra, até na infantaria básica. Às vezes, o fogo amigo ocorre porque soldados russos não suportam as condições impostas pelo exército. Pelo menos é isso que parece ter acontecido com um recruta russo que estava baseado na base militar de Narofominsk, em Moscou. Em 17 de outubro, a mídia estatal russa informou que o recruta matou um soldado contratado russo antes de se suicidar. O Kiev Independent informa que o Distrito Militar de Moscou diz que o soldado quebrou as regras de uso de armas de fogo, causando as mortes. Essa é uma maneira de dizer: um soldado russo atirou fatalmente em outro soldado russo antes de virar a arma contra si mesmo. Este caso de fogo amigo parece ter ocorrido porque um soldado russo não suportou a pressão do trabalho. Existem muitos outros casos semelhantes ao do Su-30SM sobre a Crimeia em 17 de outubro. Bombas, por exemplo, parecem ser uma das armas preferidas da Rússia contra si mesma. Em janeiro de 2024, a Rádio Europa Livre, Rádio Liberdade, noticiou que a Rússia admitiu bombardear acidentalmente uma de suas próprias aldeias no sul de Voronezh. Durante um ataque aéreo maciço, que deveria atingir a Ucrânia, a Rússia conseguiu causar muitos danos atingindo a si mesma, desta vez danificando 6 prédios na vila de Petropavlovka, embora pelo menos tenha conseguido não matar nenhum de seus próprios civis. Pelo menos é isso que o relatório da Rússia afirma. Um ano depois, houve novo relato de que a Rússia bombardeou a si mesma. Segundo o Kiev Independent, a Rússia lançou uma de suas bombas inteligentes em uma vila na região de Belgorod. Essas bombas inteligentes usam as ogivas Força Aérea Brasileira citadas antes, lançadas só pelo Su-30SM. Elas têm um módulo de navegação para garantir que atinjam seus alvos. A bomba de Belgorod não atingiu. Foi outro exemplo da Rússia, atingindo a própria Rússia, embora a bomba não tenha explodido ao impactar. Em seu relatório, o Kiev Independent também relata isso. A Rússia já foi atingida por 165 de suas próprias bombas. Força Aérea Brasileira, em 2024, e por outras 13 anteriormente. Até 26 de janeiro de 2025, isso equivale a um ataque a cada 2 dias, o que sugere que há um problema com o arsenal russo. Segundo o relatório do Washington Post, esse pode ser o problema. As bombas guiadas da Rússia estão sofrendo com falhas técnicas. Assim, elas atingem o solo antes de cruzar a fronteira da Rússia com a Ucrânia. O veículo menciona Ruslan Leviev, especialista militar do Conflict Intelligence, que afirmou em uma atualização de 2024 no YouTube que parte das bombas russas apresenta defeitos. Acreditamos que esses lançamentos acidentais ocorrem pela baixa confiabilidade dos kits, o que não parece preocupar a Força Aérea.
Como mencionado, até 26 de janeiro, a Rússia já havia sido atingida por 13 de suas próprias bombas. No fim de julho, esse número já era 100. Muitas bombas atingiram áreas civis, inclusive próximas a escolas. Um vídeo anterior abordou essa estatística absurda. Então confira para saber mais sobre o que está dando errado com as bombas da Rússia. Diante disso, não surpreende que a Rússia tenha abatido um de seus próprios Su-30SMs. Certamente, ela já tem um histórico de atingir a si mesma. Para agravar, não são só soldados insanos ou bombas desorientadas que causam tantos casos de fogo amigo na Rússia. Às vezes, a Rússia simplesmente faz o que parece ter feito em 17 de outubro e destrói uma de suas próprias aeronaves. Há vários exemplos. Em abril de 2024, o novo Voz da Ucrânia informou que a Rússia perdeu ao menos 13 aeronaves por fogo amigo em pouco mais de 2 anos de guerra com a Ucrânia. Ela comenta as descobertas do veículo russo, o Insider, que diz ter se baseado em relatos de fontes russas, inclusive veículos estatais. Este último é o mais próximo que se pode chegar de uma confirmação definitiva de que esses incidentes realmente aconteceram. A Rússia perdeu 4 Su-30 e 5-3, Su-30 e 4-2 aviões de alerta, A-50U e 1 de cada, caça, Su-20 e City helicóptero, Mi-8 e Mi-24. Há relatos com números diferentes, mas as perdas seguem consistentes. Tenha em mente que esses são os 13 que os meios de comunicação russos relataram. Pode haver muitos mais. Até dezembro de 2024, ao menos uma aeronave extra foi incluída na lista. Desta vez, foi um helicóptero KA-52 segundo o Defense Blog na época. Essa informação foi revelada pelo canal pró-guerra russo no Telegram, Fighter Bomber, que disse preliminarmente nosso sistema de defesa aérea ao relatar a perda do KA-52. Quanto a 2025, o Su-30SM na Crimeia nem é o primeiro dos próprios caças que a Rússia derrubou. Em junho, o Kiev Post informou que a Rússia destruiu acidentalmente um de seus Su-25 perto dos assentamentos de Solidar. O Fighter Bomber novamente noticiou o incidente. Surpreendentemente, o mesmo canal do Telegram também publicou um vídeo do que parece ter acontecido. As imagens mostram 2 Su-20 e 5 voando juntos, até que, sem explicação, um dispara um míssil no outro. O jato explode em chamas antes de cair. O piloto, chamado Fighter Bomber, conseguiu escapar do incidente com pouco mais do que um braço quebrado. Engraçado. Fighter Bomber concluiu sua postagem, afirmando que os ucranianos vão responder por isso. Já que a Rússia derrubou seu próprio jato, não é possível culpar a Ucrânia. Com a recente queda do Su-30SM, a Rússia pode afirmar que agiu devido a um ataque de drone ucraniano. Um Su-25 russo atirando em outro mostra mais o mau treinamento dos pilotos russos do que qualquer outra coisa. Está começando a parecer que a Rússia está perdendo o controle sobre suas próprias forças armadas. Incidentes de fogo amigo ocorrem, mas não nessa escala, e com equipamentos tão valiosos. Em outro país, 17 de outubro seria apenas um incidente amplamente noticiado pela imprensa mundial. Diante do que discutimos, derrubar um Su-30SM próprio é só mais um dia comum para um exército russo que segue alcançando novos níveis de decadência. O controle de Putin sobre a Crimeia parece enfraquecer diariamente, assim como a força do exército russo nas defesas aéreas. Além da refinaria, a Ucrânia atacou em 17 de outubro. Outra enorme bola de fogo surgiu recentemente sobre a Crimeia, quando a Ucrânia incendiou um depósito de petróleo. A Ucrânia já atingiu esse depósito antes, como você verá em nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, não deixe de se inscrever no The Military Show para mais cobertura dos últimos erros da Rússia.